A obsessão pelo corpo me fez parar com o fisiculturismo. Me chamo Davi Prado, já ajudei mais de centenas de pessoas a mudarem sua mentalidade e o seu físico, mesmo com a rotina corrida. E vou contar pra vocês o porquê eu parei totalmente de usar hormônios. Eu era atleta, tinha um baita potencial, tinha muita genética. Desde que eu comecei a treinar, era notável que eu ganhava músculo com certa facilidade, mesmo com pouca gordura. E eu decidi, de fato, ingressar no fisiculturismo, decidi ser atleta. Então, com o tempo me desenvolvendo, eu tive várias oportunidades. Fui para a Mansão Maromba, o Toguro me chamou para lá. Treinei com diversos treinadores, com o Pacholok, treinava na Dark House. Então, eu já estava totalmente no meio do fisiculturismo. Minha vida era para aquilo. Meu objetivo girava em torno do fisiculturismo. Meu objetivo era ser o melhor. Eu estava totalmente focado naquilo, 100%. Minha vida era isso. Mas com o tempo, entrando no meio, me inserindo mais no meio do fisiculturismo, eu comecei a perceber que o ego em cima daquilo era muito grande, por conta de um corpo, principalmente. As pessoas ficavam cegas por aquilo, era como se as outras pessoas tivessem valor de acordo com o corpo que elas tinham. E isso começou a entrar na minha cabeça, eu comecei a refletir mais sobre isso. Já foi uma semente sendo plantada ali de algo que iria acontecer no futuro. Então eu comecei a colocar na balança algumas coisas por conta do uso de hormônios. Eu sabia que teria que sacrificar muito da minha saúde, não somente física, mas também mental, e isso começou a pesar. Não foi somente a parte física, mas a mental começou a pesar muito. Ansiedade, com o tempo eu teria que utilizar hormônios que afetariam muito o meu psicológico. Eu não tinha certeza se aquilo realmente valeria a pena. Esse sacrifício todo valeria a pena por conta de um corpo. E o custo para isso, financeiro, também era muito alto, para um retorno que eu diria que é arriscado. Depende muito das suas mídias sociais ou se você for um atleta acima da média, igual o Ramondino. E juntamente com isso, eu era um cara que só acreditava em ser superior, não era um cristão de fato ou tinha nenhum tipo de religião, mas eu sentia que aquilo me afastava do meu lado espiritual. E tudo isso começou a entrar na minha mente, eu comecei a refletir mais sobre isso com o tempo. E depois de 5 meses morando na Mansão Maromba, eu comecei a namorar, fui para outra cidade onde minha namorada morava. Ela me aproximou mais da igreja, eu comecei a ir mais para a igreja, me aproximar de Deus. E foi aí que o Espírito Santo começou a falar comigo sobre aquilo que eu fazia, sobre toda essa idolatria ao corpo que eu fazia, deixava minha saúde de lado, não me importava tanto com a minha saúde. Claro, eu cuidava dela, mas eu sabia que o que eu estava fazendo não era 100% seguro. Então o Espírito Santo começou a falar comigo justamente sobre isso e começou a crescer uma vontade muito forte dentro de mim de ter mais longevidade, de construir uma família, mas ao mesmo tempo eu não queria me desapegar daquele sonho que eu tinha de ser Mister Olímpia, de ser o melhor no fisiculturismo. Mas essa ideia foi sendo alimentada com o tempo, até que eu decidi parar totalmente com o uso de hormônios, comecei a me aproximar mais de Deus e eu nunca tinha percebido que Ele sempre estava ali por mim. E de verdade, no início foi muito difícil, eu ainda ficava com certas dúvidas, mas hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu fiz. Eu vou ser pai, eu me casei, eu busco a Deus diariamente, busco ser semelhante a Ele diariamente e falo a mesma coisa para você. Jesus Cristo, Ele está de braços abertos, te esperando. Não importa onde você está agora, não importa o que você faz, tudo isso pode ser deixado para trás e você pode se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, irmão, se você faz uso de hormônios e tá com o pé atrás em continuar o uso, vou te falar uma coisa, essa pode ser a melhor decisão da sua vida. Se entregue para Cristo, viva de acordo com a palavra de Deus, que sua vida vai ser totalmente diferente, principalmente a tua saúde mental. Tu vai deixar a ansiedade de lado, tu vai deixar medos, vai deixar paranoia, qualquer tipo de coisa que são acentuadas com o uso de hormônios. Tudo isso vai ser deixado para trás se você realmente tomar uma decisão e viver em Cristo. Então, hoje eu não penso em ser atleta mais de fisiculturismo, eu gosto de treinar, gosto de comer bem, fazer dieta, de fazer atividade física, mas o meu foco é saúde física, saúde mental,
construir uma mentalidade mais forte e não faz sentido algum fazer uso de hormônios tendo isso como objetivo. E esse vídeo não foi de forma alguma para falar mal do fisiculturismo, foi um esporte que mudou minha vida, realmente foi algo que mudou várias coisas em questão de disciplina, de mentalidade, mas esse uso de hormônios é o que estraga o esporte. Essa vaidade em excesso estraga muito a mente dos atletas, o ego em excesso. E é possível sim construir um físico natural, mesmo sem uso de hormônios, um físico muito bom, acima da média. Eu mesmo já competi de forma natural, tenho outros atletas no meu time que são naturais e eles tem um físico que ninguém acredita que é natural. E hoje eu ainda estou no meio do fisiculturismo, eu gosto de ajudar outras pessoas também, pessoas normais que têm um estilo de vida saudável, que buscam um físico melhor, uma mente mais forte através do exercício físico, da musculação, que querem fazer isso mesmo tendo uma rotina corrida. Então, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, segue lá que diariamente eu faço posts nos stories justamente sobre a minha rotina, para você saber como que funciona o meu trabalho também. E já se inscreve aqui no meu canal, deixa o like, comenta o que vocês querem ver aqui, comenta algum relato também sobre hormônios, alguém que você conhece ou sobre você mesmo, tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo.